Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Eu vou continuar de onde eu parei, tá bom? Bom, eu vou ler o exercício que a gente parou no exercício. Cálculo da variação da energia livre de Gibbs a partir do quociente de reação. A oxidação do SO2 em SO3 é uma das reações envolvidas na formação da chuva ácida. Você precisa avaliar a direção espontânea da reação em uma mistura específica desses gases. Para isso, vai precisar calcular o quociente de reação nessas condições. A energia livre de Gibbs padrão da reação é 2SO2, aqui é um mais, tá? É um mais no lugar do 1, O2 gerando 2SO3. Aí ele fala que esse valor aqui, menos 141,74 kJ por mol, é energia livre de Gibbs padrão, por isso que tem um zerinho lá em cima, é padrão, em 25 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual é a energia livre de Gibbs de reação quando a pressão parcial de gás for 100 bar? Aí é claro, você tem que lembrar das unidades de pressão, bar, ATM, são unidades de pressão, Pascal também, ok? Qual é a direção espontânea da reação nessas condições? É a segunda pergunta. Aí eu parei falando sobre energia livre de Gibbs, a gente prever reações que são espontâneas ou não, ou seja, reações que acontecem de fato ou não. Tá? Tem como prever isso através do cálculo. Bom, e aí foca nas informações que o exercício dá. Ele dá energia padrão, tá aqui, ó, energia padrão, energia livre de Gibbs padrão, né? Ele dá a reação, e é claro que faltou a fórmula, mas eu vou dar a fórmula. Aqui, ó, qual a energia livre? Na fórmula, quer dizer, essa aqui, ó, D delta GR igual a delta GR e o zerinho lá em cima, mais RT ln de Q. Esse Q é o nosso K, que a gente acabou de aprender. A única diferença é que o K é para pressões. E o Q é quando eu falo de atividade, mas é a mesma coisa. Se eu tenho moléculas que fazem pressão, tanto no estado líquido como no estado gasoso, ou vibram no estado sólido, elas estão tendo atividade, né? É de atividade de fazer alguma coisa, né? A molécula se movimenta, a molécula vibra. Essa é a única diferença. Por isso que a gente não usa o K, mas acaba usando o Q, porque generaliza isso para sólido, líquido ou gás. E aí fica ln de Q. Ln é o logaritmo neperiano, é o log que vocês aprenderam, mas vocês aprenderam log na base 10. Esse aqui é o log na base E. Ah, mas o que é o log na base E? É o log que é 2,71, se não me engano. Mas é só procurar, ó, ln. Ou se, ó, logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Se eu achar uma imagem, ó, ln, tá vendo? ln é o logaritmo na base e, que nem aparece aqui, ó, log e de x, é a mesma coisa que ln de x. Ah, mas quem é o e? É esse valor aqui, ó, 2, deixa eu ver se eu consigo, não consigo. 2,71, deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem. Acho que, aí, ó, 2, ó, 2,7883 é o E. E esse E aqui que fica no log, é log de E. Vocês aprendem que é log de alguma coisa que não aparece, mas é log na base 10, tá bom? Essa é a única diferença. Aí a gente traduz log de E para ln. A gente coloca logaritmo natural. E a gente sabe que é na base E. Ah, e quem é o E? Esse valor aqui, tá bom? Essa é a única diferença. E aí, e aí é só substituição direta na fórmula. Então, por exemplo, todas as informações são dadas, né? Ele fala que a pressão é de 100, né? E aí a gente sabe que, como são gases, atividades que esses gases têm realmente é de pressão. E aí é 100 bar, né? Aí se você substitui, porque é 100 bar para todos, né? Na reação.
E aí você tem que lembrar que é produto sobre reagente. Aí o produto é o SO3, que nem a gente viu lá em cima qual que reação que é essa, né? Embaixo é SO2 e o O2. E é claro que você vai acompanhando com os expoentes. Onde é 2, você eleva a 2, que é o coeficiente estequiométrico. Aqui é elevado a 1 porque é um O2, né? É só depois voltar lá na reação da oxidação do óxido, que aí você tem como verificar isso, que é essa reação aqui, cadê? Essa aqui, tá vendo? Oxidação do SO2 a SO3. O eficiente do SO2 é o 2, do O2 é 1, do SO3 é o 2, entendeu? E aí vamos voltar para cá, ó. Aqui, tá vendo? Por isso que está elevado a 2, elevado a 2, elevado a 1. E aí é só substituir os valores que ele dá, no caso é 100 bar, né? Substituir para cada um e é resolver essa conta. Essa conta é bem simples de resolver, né? É só ir cortando, porque é tudo base 100, a gente pode dizer assim. E aí isso fica 1 vezes 10 elevado a menos 2, que nem vocês aprenderam lá na notação científica, né? Bom, eu achei o Q, mas a fórmula ele fala que é o ΔG igual ao ΔG padrão mais RT vezes Ln de Q. Bom, achei o Q, agora eu substituo as informações que eu tenho. RT, pessoal, geralmente é um valor fixo. Então, esse valor será dado. Ou você usa esse mesmo. Se no exercício não der, e eu tô pedindo para você calcular o ΔG, você pode usar esse aqui que aparece aqui já, ó. RT é esse valor, 2,479 kJ por mol. Beleza? Aí o nosso Q é esse valor que é o Ln de Q, é o que eu achei aqui em cima, né? Fazendo essa conta aqui, que vocês acabaram de ver. Eu substituo onde é o Q, Ln de Q, o RT eu tenho, né? Que é um valor que é dado. O ΔG padrão ele deu, ó, ΔG com zerinho em cima, ó, ele deu, é menos 141,74 kJ por mol, que está aqui, menos 141,74 kJ por mol. Beleza, aí é só resolver. Professor, minha calculadora não tem SLN, não tem problema, no celular é só virar que ele vai, ou você só procura uma calculadora calculadora científica no Google. E aí você vai ter aqui, ó, LN, aí você coloca o valor que ele deu aqui. 1 vezes 10 a menos 2, né? Aí você coloca 1 vezes 10 elevado a menos 2. E aí você resolve. Eu até fiz errado aqui, ó, peraí. É 10 elevado a menos 2. Opa, menos 2. Igual. É isso aqui. Aí esse valor é só ir multiplicando. É só ir multiplicando pelo 2,79, né? Vezes 2,79. 2,479 igual. E aí continua multiplicando. Esse valor aqui, menos 141,74. Então, menos vezes menos 141, opa, 141,74 igual. E aí fica esse valor aproximadamente, né? Claro que isso aqui é próximo, mas depois vocês fazem direitinho na calculadora, vocês têm o resultado aqui, ó. É este valor que vocês têm que chegar, menos 143,16 kJ por mol, tá bom? Chegou nisso, esse é o resultado. Os exercícios são nesse mesmo naipe. E aí o B, ó, o item B, ele pergunta qual é a direção espontânea da reação nessas condições.
Como a energia livre de Gibbs de reação é negativa, a formação dos produtos é espontânea nessa composição e temperatura. Se for positiva, então a formação dos produtos não é espontânea, tá? Ela não seria formada, na verdade. E aí você já fica com a dica aí que quando for negativo, acontece de fato a reação. Quando for positivo, não acontece a reação, tá bom? Bom, as potências a que são elevadas as atividades na expressão das constantes de equilíbrio devem ser iguais aos coeficientes estequiométricos da equação química, normalmente escritos com os menores coeficientes estequiométricos inteiros, que é aquilo que a gente já falou no comecinho. Bom, e aqui, dado uma equação, ele coloca a constante de equilíbrio, e aí, só para afirmar mais ainda, os coeficientes estequiométricos são aqueles que elevam a espécie química, né? E aqui é P de pressão, porque estamos falando de gases, né? E os gases nós medimos com a pressão. E aí um adendo aqui, um parênteses, se nós multiplicarmos por 2, né, a reação, é claro que isso vai mudar no equilíbrio. Eu terei uma outra constante de equilíbrio, conhecido, por exemplo, como K2. Por que vai mudar? Porque os coeficientes os coeficientes estequiométricos foram multiplicados por 2. E é isso daí vai implicar na hora de eu substituir na fórmula. E é claro que esses coeficientes eles entram como expoentes, né? Eles vão elevando. E é claro que o seu resultado vai ser outro. Você terá uma outra constante de equilíbrio, não será a mesma. Bom, aqui temos uma relação entre as constantes de equilíbrio, né? Já que eu acabei de falar que nós podemos ter mais de uma numa reação só. E aqui é um uso mais comum. Quando eu tenho mais de uma reação, é uma reação que acontece em várias etapas. E aí eu faço as duas etapas, que nem está aparecendo aqui, um K1, K2, e eu resumo isso daí numa etapa única, né, que é o K3. E aí como é que faz isso? É claro que você vai ter que escrever as reações que acontecem na etapa 1, que nem aparece aqui. Não esquecer de balancear, tá vendo que essa de cima não está balanceada, e aí você faz o balanceamento. A mesma coisa com a segunda, você coloca a segunda, desde que a intenção seja de formar o PCl5 que aparece aqui no final, tá bom? Você coloca de uma forma que as duas vão somar, e aí o total delas será um K3. Então você terá um K1, traduz ela na equação, você terá um K2, pega essa reação e traduz ela para a equação, e aí você vai formar um K3. E é só pegar o que está na reação e traduzir aqui para a fórmula. Fez isso, esse é o objetivo, ok? E aqui é só somar, que nem ele está mostrando aqui a soma. Bom, no entanto, muitas vezes os equilíbrios gás-fase precisam ser discutidos em termos de concentrações molares, não pressões parciais, especialmente em áreas da química como a cinética e a química atmosférica. Portanto, a constante de equilíbrio Kc é expressa como. Aqui a gente não vai falar mais de pressão, mas a gente fala de concentração. Professor, mas que concentração é essa? Aquela que a gente aprendeu no Sukutang? Exatamente a mesma. É mol por litro, né? Ou, no caso do Sukutang, foi gramas por litro, é uma concentração simples. Nesse caso, pode ser uma concentração simples ou pode ser uma concentração molar, que seria mol por litro, e aí a concentração simples é gramas por litro. Mas, enfim, a intenção é só você entender que agora é concentração e nós representamos por colchetes, tá bom? Que nem aparece aqui. Aí aqui já não colocamos o P, mas é a mesma coisa, é produto em cima, reagente embaixo, e os coeficientes são essas letrinhas que estão sendo levadas, tá? Por exemplo, para o equilíbrio da síntese da amônia, é claro que temos gases, mas a gente pode pegar a concentração desses gases. É só pesar esse gás na balança, né, num tubo fechado, e aí saber a quantidade do volume que está sendo ocupado, né? E aí eu tenho a quantidade em mol por litro, né, matéria por volume. E aí é só substituir os coeficientes estequiométricos na fórmula e resolver. E aí eu tenho a constante de equilíbrio.
por concentração, né? Bom, no momento, a única coisa que teve que calcular foi aquela coisa lá em cima, mas aqui é só você traduzir o que está na reação química para a fórmula. Na próxima aula, aí sim nós faremos os cálculos de equilíbrio, beleza? Espero que tenham entendido e aí nos vemos na próxima aula, pessoal. Qualquer coisa, pausa, retoma o vídeo, dá uma pausa, consulta o livro, faz as atividades ao mesmo tempo que você vai lendo o material e vai dar tudo certo. Tchau, tchau.